Hoje nós iremos continuar a história da besta. Se você não assistiu os outros vídeos, eles estarão na descrição. Então eu lhe apresento Pai do Gui, parte 4, período da Guerra Fria. Por estar sendo procurado nos Estados Unidos, Pai do Gui sabia que ele teria que dar um jeito de sair de lá. Então chegou ao conhecimento do Pai do Gui que a Guerra da Coreia estava sendo iniciada. Então Pai do Gui decide dar uma olhada mais de perto no que é isso e vai para a Coreia do Norte. Chegando lá, Pai do Gui começa a entender mais a real situação e vira muito amigo de Kim Il-sung. Após muito conversar com Kim Il-sung e ver como era o país realmente, Pai do Gui descobre que lá era o seu lugar e tinha a missão de tornar a Coreia do Norte um lugar grande e ideal. Então, Pai do Gui ajuda Kim Jong-un contra a Coreia do Sul e as forças americanas. Pai do Gui peita até a ONU quando ela entra na Guerra da Coreia. Mesmo com a ONU na Guerra da Coreia, Pai do Gui não desiste. Então, Pai do Gui conversa com a ONU e com Kim Il-sung e eles assinam o tratado que dividiria a Coreia em duas, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Mas mesmo assim, se não fosse pelo Pai do Gui, a Guerra da Coreia teria tido um destino completamente diferente. Então, nesses tempos, Pai do Gui entra oficialmente na Guerra Fria. Após o fim da Guerra da Coreia, Pai do Gui decide ajudar os revolucionários na Revolução Cubana. Pai do Gui vai para Cuba e vira muito amigo de Fidel Castro, quase virando seu braço direito, junto com Che Guevara. Pai do Gui o ajudava nas guerrilhas e nos ataques da Revolução Cubana. E assim, finalmente, Pai do Gui, junto com Che Guevara e Fidel Castro, conseguem instaurar o governo socialista na ilha de Cuba. Em 1961, ocorreu o ataque da Baía dos Porcos, um ataque elaborado pelos Estados Unidos para invadir Cuba. Pai do Gui foi um dos grandes personagens nessa história. Ele ajudou a defender Cuba. Pai do Gui estruturou basicamente quase toda a estratégia de defesa cubana. Pai do Gui faz acordos com o presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev. E com isso, ele e Fidel Castro conseguem colocar os mísseis em Cuba, que derivariam a crise dos mísseis de Cuba. Após o fim da Revolução Cubana, Pai do Gui decide fazer acordos com o presidente da União Soviética para decidir qual seria a sua próxima etapa na guerra. Mas, após várias desavenças com o presidente da União Soviética, Pai do Gui percebe que a União Soviética que ele tinha criado junto com Lenin já tinha acabado há muito tempo. Então, Pai do Gui desiste do comunismo, com exceção da Coreia do Norte, que ele apoia até hoje, e então faz acordos com os Estados Unidos e decide se posicionar a favor dos Estados Unidos na Guerra Fria. Com isso, em 1963, Pai do Gui entra oficialmente na Guerra do Vietnã, ajudando as tropas do Vietnã do Sul e dos Estados Unidos. Mesmo sendo procurado lá, os Estados Unidos reconhecem que o Pai do Gui seria uma grande ajuda na guerra, então aceitam a proposta. Pai do Gui prestou grande ajuda para os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, sendo ele responsável pela maioria dos ataques ao Vietnã do Norte e da maioria das defesas do Vietnã do Sul. Pai do Gui criou as duas importantes armas da Guerra do Vietnã, o Napalm e o Agente Laranja, que eram armas extremamente fortes e destrutivas. Mesmo com seus esforços, Pai do Gui e os Estados Unidos não conseguem derrotar o avanço vietnamita. Então, sob o conselho do Pai do Gui, o presidente americano retira as tropas americanas do Vietnã, deixando o Vietnã do Sul praticamente sozinho na guerra, que acaba perdendo. O Vietnã do Norte anexa o Vietnã do Sul e se torna um grande estado comunista. E Pai do Gui passa a ser procurado por lá, tornando esse o 7º país no qual ele é procurado. Após a derrota no Vietnã, os Estados Unidos e o Pai do Gui
percebem que eles não podem perder mais nada, senão eles estariam em grande desvantagem na Guerra Fria. E então, em 1979, Pai do Gui, junto com os Estados Unidos, entram na Guerra do Afeganistão. Dessa vez, Pai do Gui tem uma participação direta na Guerra do Afeganistão. Pai do Gui ajuda os Mujahidins, que eram grupos guerrilheiros que estavam contra o governo comunista no Afeganistão. Pai do Gui, junto com os Mujahidins, usava a mesma técnica que ele usava na Alemanha, na Primeira e na Segunda Guerra. Ele fazia milícias, promovia ataques nas bases do governo e do exército. Com isso, o exército foi ficando cada vez mais enfraquecido. Mesmo com os apoios da União Soviética, os Estados Unidos, os Mujahidins e o Pai do Gui conseguem derrotar o governo do Afeganistão. Enfim, em 1989, o Pai do Gui ganha a Guerra do Afeganistão. Depois disso, o Pai do Gui vai para a Alemanha Ocidental. E lá, ele promove revoltas contra a divisão da Alemanha. E com isso, ele basicamente promoveu a queda do Muro de Berlim, enfraquecendo ideologicamente ainda mais a União Soviética. Então, Pai do Gui vai para os países da Europa Ocidental e ajuda eles a promoverem sua independência, enfraquecendo ainda mais a União Soviética. Então, em 1991, a União Soviética finalmente cai, encerrando o período da Guerra Fria e a própria Guerra Fria em si.